O presidente da Ucrânia conseguiu reunir 90 países em uma cúpula pela paz. O objetivo da reunião era muito claro: fazer pressão para a Rússia desistir da guerra e devolver o território dominado. Volodymyr Zelensky esperava ações concretas contra Vladimir Putin, mas só conseguiu uma carta cheia de utopia. O resultado de uma longa peregrinação do líder ucraniano pelos países que defendem a democracia plena resultou em um encontro de peso. Representantes de 90 nações estiveram na Suíça para falar da necessidade de vivermos em harmonia. Embora dezenas de conflitos estejam acontecendo atualmente mundo afora, a invasão russa dominou o debate. O encontro, na Suíça, durou 2 dias e terminou com um comunicado redundante: alcançar a paz requer o envolvimento e o diálogo entre todas as partes. A frase resumiu um documento bem mais extenso, mas que no fundo é apenas um compilado de boas intenções e nenhum movimento concreto. Após a divulgação do parecer, alguns presidentes quiseram se pronunciar. O canadense Justin Trudeau disse estar disposto a encabeçar uma eventual próxima cúpula. O motivo do engajamento? Como a guerra afeta as crianças. Eu presidi a sessão na qual falamos sobre prisioneiros de guerra e pessoas deportadas, especialmente as crianças. Estima-se que perto de 20 mil menores tenham sido tirados das suas casas, das suas famílias e também foram privadas da sua língua, da sua cultura, da sua identidade. Isso é algo que a comunidade global precisa se unir para pedir o fim. O envio forçado de órfãos ucranianos para a Rússia infringe leis internacionais e levou à condenação não só de Vladimir Putin, como da responsável no governo russo pelo processo de adoção de crianças estrangeiras. A sentença de prisão foi decretada em março do ano passado pelo Tribunal Penal Internacional. Já o cumprimento do mandado depende de países signatários à corte, uma vez que a própria Rússia jamais aderiu a este tratado jurídico internacional. O presidente do Canadá encerrou o discurso sugerindo uma nova cúpula sobre o tema, desta vez com os ministros de Relações Exteriores. Trudeau disse que vai manter os esforços em diminuir o custo humano desta guerra. We talked about prisoners and deported people, including and especially children. O debate, às margens do lago suíço Lucerna, retomou o plano apresentado por Zelensky no final de 2022 e referendado por uma resolução da ONU de 2023. As 90 delegações presentes destacaram os pontos do conflito que desrespeitam a Carta das Nações Unidas, principalmente na questão da ameaça à segurança alimentar global. Os presentes na reunião insistiram na liberdade de navegação pelo Mar Negro. A Ucrânia tem perdido acesso às rotas da Marinha Mercante por conta do domínio russo. O impacto no resto do mundo se sente no risco de escassez dos insumos fundamentais para a produção de fertilizantes. Tais substratos são abundantes tanto na Rússia quanto na Ucrânia, e a exportação se dá, em parte, pelos portos que foram destruídos ou tomados pelo invasor. Zelensky disse que o nível atual de ajuda militar ocidental enviada ao seu país não é suficiente para garantir que Kiev vença a guerra. Existe ajuda, existem pacotes sérios. É o suficiente para vencer? Não. É tarde? Sim. Esses pacotes serão ampliados? Estamos trabalhando nisso diariamente. O professor de Relações Internacionais da SPM de São Paulo e um estudioso do tema da segurança internacional, Gunther Huditz, explica que mesmo com muitos aliados presentes na reunião, as ausências de grandes players da geopolítica enfraqueceram o discurso de apoio à Ucrânia. Da lista dos países que estavam lá, praticamente todos aliados do Ocidente. O ponto importante são aqueles que não assinaram. Índia, Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes Unidos e, portanto, são aqueles, África do Sul, são aqueles países que fazem parte dos BRICS, historicamente ou recentemente, e que isso demonstra que essa tentativa de isolar diplomaticamente a Rússia não deu certo.
né? Mas que já era esperado. Inclusive, esse convite para muitos desses governos, em especial o brasileiro, era para colocarem esses governos numa situação delicada. Se não ir, ficariam mal com o Ocidente. Indo, não assinando, também já é um certo ganho, mas, de qualquer forma, não é nada mais do que se esperava disso. Vladimir Putin não esteve presente à conferência, mas contribuiu com sugestões para acabar com a guerra. O presidente russo propôs ficar com o território ucraniano já dominado e exigiu a retirada do exército rival das áreas em disputa. Paralelo ao encontro, o secretário-geral da OTAN defendeu o envio de novos carregamentos de armas à Ucrânia. Há um entendimento muito forte na Europa que, se não houver efetivamente essa contenção da Rússia na Ucrânia, Vladimir Putin não vai parar na Ucrânia e, por isso, avançaria sobre outros países da OTAN. Por isso, é melhor ajudar a Ucrânia, conter esse avanço russo lá, para a OTAN não ter que entrar definitivamente numa guerra contra a Rússia. Essa visão europeia e de boa parte da liderança americana também. A intenção europeia é tentar começar a desenvolver a indústria de defesa ucraniana, principalmente de artilharia, de munição, a também acelerar a reconstrução da base de defesa europeia, porque não se pode mais contar com a certeza dos Estados Unidos. Então, na minha visão, a perspectiva é de uma guerra indefinida, assim como foi a do Afeganistão, assim como foram já tantas outras. O que não desagradaria os Estados Unidos, o que não desagradaria a Europa, porque enquanto a Rússia estiver atolada nesse lamaçal ucraniano, ela não poderá agir em outros locais, muito menos contra a OTAN. Coube à presidente da Suíça, Viola Amherd, anfitriã da cúpula, dar contornos de realidade à situação. Ela encerrou o evento dizendo que o caminho a seguir ainda é longo e desafiador. Concrete Schritte in dieser Richtung unternehmen.